Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O que significa o que Paulo disse para não entristecer o Espírito Santo? O que significa entristecer o Espírito Santo e o que significa apagar o Espírito Santo? Essas duas coisas. Primeiro vamos explicar o que significa os símbolos do Espírito Santo, como fogo, como azeite, para contextualizar melhor o assunto e assim ficar mais fácil a compreensão, onde a resposta será dada no decorrer do vídeo. E se gostar, embaixo de você tem um botão de gostei, clique para ajudar na divulgação e se inscreva se não for inscrito. Vamos ler Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extinguais o Espírito. Está na Almeida Revista Corrigida. Paulo, aqui dentro do contexto, compara o extinguir o Espírito, ele compara com fogo. Extinguir o fogo do Espírito Santo com o desprezo e a rejeição das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, dentro do seu contexto. Reprimir ou rejeitar o uso correto dos dons espirituais resultará na perda das manifestações dos dons. Da mesma forma, a rejeição contínua das obras do Espírito Santo leva ao afastamento definitivo do Espírito Santo na vida de uma pessoa, levando ao apagamento. Então, a rejeição leva ao apagamento, levando ao pecado para a morte, onde a pessoa entra num caminho sem volta. Rejeitar o Espírito Santo é rejeitar o que leva a pessoa ao arrependimento. João 16, verso 8 diz que o Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Um dos atributos do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado. Se ele se afastar da pessoa devido à sua resistência, a pessoa não mais reconhecerá que está em pecado e entrará no caminho sem volta, pois ela perderá aquele que pode a convencer do pecado. Israel endureceu o coração ao ouvir a voz do Espírito Santo e morreram prostrados no deserto. Paulo alerta a não fazermos o mesmo que os israelitas fizeram. Hebreus 4:6. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como os israelitas fizeram no deserto. Outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é o fogo, onde foi derramado no dia de Pentecostes. Da mesma forma que o fogo é aceso, também pode ser apagado. Foi isso que Paulo disse: não extinguais o Espírito Santo, para não apagar o Espírito Santo. Se ele foi aceso, também pode ser apagado com o endurecimento do coração. Outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é o azeite, o óleo. Por isso, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Numa forma simbólica, foi usado esta metáfora, pois o azeite era derramado sobre a pessoa, por isso o Espírito Santo era derramado como era derramado o azeite, pois o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Por isso, o azeite era derramado sobre a pessoa e o Espírito Santo era derramado sobre a pessoa e continua sendo. Por isso a Bíblia diz cheio do Espírito Santo, como se fosse derramado mais azeite sobre alguém. Cheio, não tem limite para encher. No Velho Testamento, quando alguém era ungido, como rei, por exemplo,
como Davi e Saul, Samuel derramou o azeite sobre eles. O azeite que simbolizava a presença e o poder do Espírito Santo. Quando Saul foi ungido rei, o Espírito Santo se apoderou dele. Da mesma forma, Davi, o Espírito Santo se apoderou tanto de um quanto de outro. Só que de Saul, o Espírito Santo se retirou devido ao endurecimento do seu coração. Davi pecou, mas Deus o perdoou porque ele se arrependeu. Davi disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. E já no Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado de forma simbólica, como no dia de Pentecostes. Mas o Espírito Santo é recebido de forma literal. No Novo Testamento, a Bíblia nunca citou alguém sendo ungido com óleo quando é consagrado para pastor, por exemplo. No Velho Testamento, existia a unção literalmente, tanto para pessoas para consagrá-la como rei ou alguma função, como também a unção de objetos para consagrá-los para uso exclusivo na obra de Deus, como os utensílios do templo, por exemplo, foram ungidos para consagrá-los. No Novo Testamento não cita a unção de objetos para consagrá-los. Só algumas igrejas por aí, né, que vemos, eles dão óleo para ungir o carro, o cachorro, o gato, o portão. Mas o que Paulo disse para não entristecer o Espírito Santo, o que isso significa? Com isso, vemos que o Espírito Santo é um ser pessoal, pois ele se entristece. Se não fosse um ser pessoal, ele não ia entristecer. Tem aqueles que não acreditam no Espírito Santo como um ser pessoal, como as testemunhas de Jeová, que dizem que o Espírito Santo era a força ativa de Deus. Mas como é que a força ativa vai se entristecer, né? Ele era um ser pessoal, sim. Da mesma forma que a Bíblia cita Jesus se entristecendo. Cita o Espírito Santo se entristecendo. A pessoa entristece o Espírito Santo quando desobedece. Entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo. Se essa resistência for de forma contínua e deliberada, sem nunca se arrepender, isso leva ao apagamento. E por fim leva ao agravo ao Espírito Santo, quando ele se afasta da pessoa. Isso leva ao afastamento definitivo do Espírito Santo, cometendo pecado para a morte, onde a pessoa entra num caminho sem volta, conforme aquilo que eu tinha dito. O Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. Afastar o Espírito Santo de si é afastar o único meio que pode levar esta pessoa ao arrependimento. Daí a pessoa fica num caminho sem volta. É isso aí então. Dá um joinha se gostou, se não é inscrito, se inscreva para chegarmos a 100 mil inscritos. Já falta pouco. Então dá uma força aí. Obrigado e até o próximo.